tem a ver o telescópio e a conjugalidade como uma visão de fé? Bom, estava buscando em Deus, né, com relação ao que trazer para esse tempo, o que falar, o que compartilhar. E o Senhor falou muito ao meu coração uma questão de fé e sobre o olhar do casal. Então, eu quero compartilhar com vocês nesse sentido. Aqui, né, me apresentando, como a doutora Isley falou, eu trabalhei com ela um tempo em Brasília, estive lá. Então, eu sou psicóloga, MDRista, sou casada há 22 anos, né, graças a Deus, com o Mauro Alberto Ribeiro, meu maridão maravilhoso, presente de Deus para a minha vida. Tenho 2 filhos, o Lucas, de 18, e a Luísa, de 15. Nós somos pastores auxiliares na Igreja Ceifa, em Foz do Iguaçu, para onde retornamos, né, depois da nossa estada em Brasília, onde fomos plantar igreja lá, na Igreja Ceifa. Então, nós vamos estar compartilhando sobre casamento. E nada melhor para falar de casamento do que esse primeiro texto, né, onde tudo começa, né, e diz assim: por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e os 2 se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são 2, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Marcos 10, versículos 7 a 9. É lindo perceber como Deus sonhou com essa situação. Como a doutora Isley falou, o casamento foi pensado por Deus. Deus planejou isso. Deus desejou essa união entre um homem e uma mulher. Para quê? Para que eles pudessem desfrutar de um ambiente preparado para desenvolver crescimento, amadurecimento, para que eles pudessem aprimorar o amor, o temor, o perdão. Afinal de contas, quem não teve que exercer alguma dessas ferramentas dentro de um casamento? Eu diria para todos os que ainda não casaram, que essa é uma realidade constante dentro do casamento. Todos nós somos desafiados a ir mais longe, a ir um pouco além, a avançar daquilo que do ponto onde nós nos encontramos como indivíduo, para que nós nos tornemos algo ainda melhor em Deus. Amém? Então, nós precisamos entender que o casamento cumpre essa função de estabelecer uma unidade, para que essa unidade seja abençoada e que o fruto desta união também tenha essa bênção sobre a sua vida. Deus ama a família. Deus ama as pessoas. Deus ama o lar. E por isso Deus criou o homem, para que ele fosse a sua imagem e semelhança. O homem não poderia ser a imagem e semelhança de Deus sozinho, porque Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E eu penso que eles, naquela reunião celestial, ali um olhando para o outro, dizia: nós precisamos que ele experimente essa bênção que é ter iguais, ter pessoas que estão ali juntas com o mesmo propósito. E por isso Deus formou a mulher, lhe deu como parte dele, para que eles fossem iguais, fortalecidos e pudessem crescer juntos, um com o outro, através do casamento. E aí, a gente começa aonde tudo começa. E eu amei essa imagem, porque eu quero que você preste atenção por um instante no olhar. Olha este olhar. O olhar da paixão, o olhar da admiração, o olhar do carinho. Aqui tudo está evidenciado. Esse olhar demonstra que eles estão conectados. Esse olhar demonstra que há um prazer em estar junto. Está sendo celebrado algo. É o começo. Esse é o momento onde vemos muitos dos casaizinhos apaixonados. Vemos os casais ali conectados, um olhando para o outro, um conectado, eles estão juntos, eles estão realmente unidos, fortalecidos.
E esse olhar é aquilo que é um fator muito importante. Por quê? Porque a admiração no casamento faz com que nós possamos ir além, faz com que nós possamos avançar ainda mais, porque esse ambiente de confiança, de admiração, de reciprocidade, faz com que você possa se abrir, você possa se expor, como nós ouvimos a Rosângela compartilhar, como é importante você poder falar sobre os seus sentimentos. E no casamento é algo fundamental, porque se fecharmos a comunicação, se nos calarmos, as coisas começam a piorar. Mas nem sempre fica dessa maneira. Às vezes, esse olhar muda para um outro olhar. Né? Eu ainda coloquei aqui a frase da uma musiquinha, né? Nessa longa estrada da vida, né? Vou correndo e não posso parar. Veja, que pena. Muitas vezes o olhar começa a ser desviado, trocado por outras coisas. E hoje em dia, eu fiz questão de colocar essa imagem, porque hoje em dia o celular tem roubado muito este olhar. Estamos tão ocupados, estamos tão preocupados com tantas coisas que nos sobrevêm, tantas coisas urgentes e que necessariamente não são, mas que nos tomam o tempo, que nos roubam de olhar um para o outro. Muitas vezes estamos perto. Nessa pandemia nós percebemos muito isso. Como terapeuta de casais, recebi inúmeros que me procuraram porque se perceberam sentados no sofá, sem ter o que falar um para o outro. Estavam tão ativos, e essa ativação, essa correria do dia a dia, fez com que eles não percebessem que estavam se distanciando, que estavam longe, que se perderam na caminhada. E que agora, por conta da pandemia, por conta de estarem agora tendo que ficar próximos, já não se reconheciam mais. E aí, a fuga é um aparelhinho pequenininho que você carrega na mão e que muitas vezes é mais fácil ficar ali entretido, olhando coisas, vídeos, fotos, conversando no WhatsApp com quem está longe, do que realmente olhar para quem está perto. E olhar para quem está perto, às vezes ficou difícil, a conversa ficou difícil. Por quê? Porque a correria, as coisas que aconteceram, acabaram ofuscando o brilho do olhar. E aí eu queria falar um pouquinho sobre esse ciclo evolutivo do casal, que às vezes a gente não se dá conta, mas que todos os casais, acabam vivenciando em algum momento da sua vida. Esse ciclo evolutivo diz que o primeiro estágio é o da paixão. Todos nós nos apaixonamos, todos nós nos envolvemos, né? Ficamos com aquele olhar como os que sonham, admirados, contemplando o seu noivo, a sua noiva, a sua amada, o seu amado. Esse momento de cumplicidade, de conexão, de interação, de reciprocidade, isso tudo é maravilhoso, de conquistas, de labuta, porque quando a gente casa, né, a gente luta por tantos ideais, para ter a sua casa, né, para constituir, ter filhos, e tudo isso vai engajando, vai envolvendo o casal, nessa dança relacional, nesse contexto apaixonante. Mas chega uma hora na vida do casal, e todo casal passa por isso, que o casal estabiliza, as coisas entram no eixo, encontram o seu lugar, ficam bem. E é neste ponto de estabilidade que muitas vezes nós deixamos de crescer, nós deixamos de evoluir, de avançar, de nos aprimorarmos. Nós deixamos porque parece que as coisas estão tão tranquilas, estão tão bem, que para que mexer? Para que mudar alguma coisa? Para que vamos manter do jeito que está?
E tudo que fica estagnado, queridos, infelizmente, tende a morrer. Uma plantinha que você deixa lá parada, sem cuidado, sem água, sem investimento, ele tende a morrer. E é isso que acontece a partir do estágio da estabilidade. Ou ele rompe, porque em algum momento reconhecem que já não faz mais sentido, que já não se conectam mais, que já não tem mais aquele amor, que parece que o amor acabou, parece que é só meu amigo, parece que é um irmão, já não se conectam mais, já não conversam mais, já não têm intimidade mais, já não ampliam seus horizontes. E aí parece que não há mais saída. Parece que não há mais razão de permanecer, porque não tem nenhuma novidade, porque não tem nada bom que esteja acontecendo. Tá tudo normal. E aí vem aquela busca por algo diferente, e muitas vezes encontra fora dessa relação esse desejo por algo novo. Ou é a hora onde o casal precisa decidir que é hora de investir pesado nessa relação. É hora de olhar novamente para ela e dizer, vale a pena, nós vamos conseguir, nós vamos criar algo novo, nós vamos nos redescobrir, nós vamos nos envolver outra vez, nós vamos nos apaixonar outra vez. Quantas e quantas vezes nós precisamos decidir como casal nos apaixonar outra vez? Eu diria que nós decidimos amar o nosso cônjuge, porque amor é uma decisão. Sabe, as pessoas confundem amor e paixão. Paixão é ardente, paixão é até muitas vezes exagerado, né? Mas o amor, ele é uma decisão. Eu decido amar a pessoa. E tem momentos no casamento que a gente acorda dizendo, hoje eu não estou afim de amar meu cônjuge, não. Por quê? Porque ele me fez isso, porque ele me decepcionou, porque ele me frustrou. Mas eu preciso decidir que eu tenho um relacionamento e eu quero honrá-lo, eu quero amá-lo. E eu começo a gerar isso no meu coração. Porque quando eu decido amar, o meu pensamento é levado para essa condição. E por conta de começar a pensar a respeito disso, minhas emoções começam a sintonizar com essa direção. E a partir do momento que as minhas emoções começam a sintonizar nessa direção, os meus comportamentos, as minhas maneiras de agir começam a ser alinhadas nesse sentido também. Então, uma coisa que nós precisamos entender na vida de casal é que quem não investe no seu casamento já está investindo no seu divórcio. Eu quero enfatizar essa frase. Preste atenção. Quem não investe no seu casamento já está investindo no seu divórcio. É muito forte essa palavra, mas ela é muito real. Porque se você deixar de investir na sua relação, se você deixar de dar o seu melhor para esta relação, algo ou alguém estará recebendo isso. Então, invista no seu casamento. Porque se você deixar de investir, infelizmente, você já estava investindo no seu divórcio. E aí vem um texto lindo da palavra de Deus que diz, seja bendita a sua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude. Alegre-se. Ele não está dizendo, acomode-se, olhe para ela e diga, oh meu Deus, ela era bonita, ela era jeitosa, olha como é que ela está agora, né? Não, alegre-se, crie momentos, crie meios. Se a barriguinha está maior do que deveria, né? Começa a olhar para os olhos, começa a olhar para outras áreas, comece a se satisfazer com o todo, afinal de contas, há muita coisa maravilhosa, o histórico todo é bom. Olhe para isso.
né? Se às vezes está ficando calvo, é hora de a gente começar a rir com essas coisas, né? Afinal de contas, todos nós temos temos a oportunidade de envelhecer. Envelhecer junto deve ser uma maneira de nos alegrar com outras coisas também, né? Então, a alegria precisa voltar para essa relação. Comece a brincar. Muitas vezes, como casal, a gente começa brincando e a gente vai perdendo a brincadeira dentro da relação. Vai ficando tudo muito sério, muito sisudo, muito difícil, muito fechado. Comece a se divertir com o seu cônjuge, né? Sorria, brinque, tire sarro, de maneira saudável, claro, né? Não pejorativa, mas comecem a se divertir, retome isso. E aí, para quê? Para que vocês possam viver uma vida abundante. Nós precisamos retomar alguns elementos que muitas vezes vão se perdendo na nossa vida de casal. E um deles é Deus no centro. Queridos, não há outro meio de um casamento ser abençoado e ter abundância se Cristo não for o centro. Nós já sabemos que um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, diz lá em Eclesiastes 4:12. Quem é esse terceiro elemento? É Jesus. Somente Jesus na relação é que traz equilíbrio. Por quê? Porque se forem apenas 2 segurando a corda, cada um puxando para o seu lado, um ou outro vai se machucar. Mas, se tiver alguém que tem equilíbrio, que sabe o futuro, que conhece todas as coisas, conhece-nos melhor do que a nós mesmos, e estiver segurando essa corda, ele traz o equilíbrio para que ambos possam crescer e avançar na vontade do Senhor. Então, ele tem que ser o centro. Deus, a sua vontade, tem que imperar no relacionamento. Já dizia Billy Graham, um bom casamento envolve a esposa, o marido e Deus. Se Deus não estiver nessa relação, tudo vira uma relação egoísta. Porque cada um vai olhar para a sua própria necessidade. Mas se esposo e esposa estiverem com seus olhos em Cristo, o Senhor os conduzirá em vitória. E aí, aqui eu quero me apresentar junto ao meu esposo, né, o Mauro, e Cristo, representado através dessa cruz. Porque Cristo tem que estar na nossa relação. Se Deus não está no barco, a tendência é esse barco afundar. Mas se Cristo estiver no barco, tudo vai muito bem. Ele vai nos ajudar nos momentos onde eu olhar para o meu cônjuge e achar que não tem mais saída. Ou se ele olhar para mim e encontrar tantas razões para que isso não dê certo. Se ambos decidirem olhar para Cristo, tudo pode ser resolvido. Por isso nós precisamos ter uma visão. Porque sem visão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Já dizia William Carroll, se você não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Aonde você quer chegar nesse casamento? Essa é a imagem que eu espero chegar no meu casamento. O Mauro já tem cabelo branco, mas eu digo ali, é o meu cabelo que vai ficar branquinho. Esse é o ponto, sentadinho no banco da praça. É assim que nós falamos um para o outro. É esse lugar que nós queremos chegar. Bem, felizes, apaixonados, cheios do Senhor, servindo ao Senhor de todo o nosso coração. E o meu cabelinho branquinho. O próximo ponto, nós precisamos de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Afinal de contas, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, como diz em Hebreus 11:1. Sabe, muitas vezes no casamento, a gente não consegue ver as coisas acontecerem. Porque aos nossos olhos parece que não há mais saída, não há mais solução. Parece que é impossível que aquilo se resolva. Mas, quando nós temos os nossos olhos postos em Cristo, nós podemos acessar a forma como Ele nos vê. E isso gera fé ao nosso coração, para que nós possamos prosseguir. Então, eu quero que você, nessa tarde, você entenda que sem fé é impossível.
Um casamento que não é ativado em fé fica totalmente inviabilizado. E o que não é fé? Sabe, muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho fé porque eu tenho um pensamento positivo. Fé não é um pensamento positivo. Fé não é negar a realidade. Eu estou vendo que as coisas estão difíceis e eu começo a dizer, elas não estão difíceis. Não, não é isso. Mas a fé, ela é ativada através da palavra de Deus. A fé é tomar posse da palavra, como se ela já fosse, mesmo que ainda aos meus próprios olhos eu não consiga contemplar essa realidade. Por isso, o que o Senhor trouxe com relação ao telescópio. Porque o telescópio, ele tem uma perspectiva, ele tem uma função que é o tele, longe, escópio, observar. Então, observar algo que está longe, algo que está distante, que aparentemente eu não conseguiria enxergar. O telescópio, e aí entendendo um pouquinho, né, estudando a respeito, é interessante porque o telescópio ele não aumenta o tamanho do objeto. Não é só porque ele amplia o objeto. Não é isso. Ele não faz isso. Ele simplesmente permite que você consiga captar uma quantidade de luz maior, mesmo em objetos com um brilho muito fraquinho. E que aos nossos olhos, ao olho nu, nós não conseguiríamos enxergar porque não é sensível, não é visível para nós. Ou seja, nós conseguimos ver com o telescópio algo que está muito longe e que nós não teríamos possibilidade de ver naturalmente. Por quê? Porque a luz que entra nos nossos olhos é tão pequenininha que nós não conseguimos contemplar. E aí, o que o Senhor trouxe ao meu coração foi esse paralelo entre a fé e o telescópio. Por quê? Porque a fé, ela é uma convicção. Por conta da fé, nós temos a certeza de que aquilo vai acontecer. Nós tomamos posse no nosso coração da palavra dada pelo Senhor e por conta dessa palavra declarada, no nosso coração, nós guardamos isso como uma convicção. E a partir disso, nós professamos como algo já tomando posse. Veja, Romanos 10:10 diz, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, a fé, ela tem esses dois elementos. A convicção do coração, através da palavra, e a declaração dessa afirmação, né, como dessa convicção. Nós declaramos a fé. Por isso nós declaramos Jesus. Quando nós cremos que Ele é o nosso Senhor e Salvador, através da mensagem da palavra, que nós entendemos o seu amor por nós, seu sacrifício na cruz, pelos nossos pecados, que nos redimiu, nos transformou, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância, a partir desse entendimento de que essa palavra é real, a convicção que ela gera no meu coração, me faz declarar que Jesus é o meu Senhor. Vocês estão entendendo? Da mesma forma, se eu começo a aceitar a palavra de Deus no meu coração, com relação ao meu casamento, com relação à minha vida, com relação ao meu cônjuge, e eu começo a guardar isso no coração, a tal ponto que isso se torne uma convicção, e a partir deste ponto eu começo a declarar, isso é fé. Quando eu começo a declarar que o meu casamento é abençoado, apesar de que aos meus olhos as coisas tem espaço para melhorar e muito, mas eu começo a declarar que o Senhor está na minha vida, que o Senhor é o dono do meu lar, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu começo a declarar isso com toda a convicção do meu coração, pela fé. As coisas começam a acontecer. Eu atraio, eu ativo o milagre, eu ativo o poder de Deus, que é manifesto através da sua palavra. Porque o Senhor se compromete em fazer a sua palavra cumprir. Não é a minha palavra, é a palavra dele.
Então, quando eu começo a declarar a palavra dele com convicção no coração, e eu começo a profetizar essa palavra numa voz realmente profética, trazendo a realidade daquilo que é espiritual para o natural, isso se torna real. Da mesma forma, o telescópio. O telescópio, ele tem dois tipos, os refratores e os refletores. E ele é formado por espelhos e por lentes, que nessa transformação, nessa colocação de lentes e espelhos, ele faz com que a luz acesse de maneira privilegiada. E por conta da luz ser ali canalizada, é que nós conseguimos ver ao longe. A luz, né? Como diz ali, o Senhor é a minha luz. Ele ilumina a escuridão da minha vida. 2 Samuel 22, 29. Há momentos na nossa vida como casal que parece que estamos em meio a trevas, a escuridão, as brigas, né? A inconstância, o desespero, o temor, o terror. Tantas coisas podem acontecer numa relação. Mas o Senhor é a nossa luz. É hora de nós canalizarmos, colocarmos os espelhos, a nossa lente, os nossos olhos voltados e totalmente conectados para enxergar a luz, mesmo quando ela está totalmente fraca. Nós precisamos canalizar ela outra vez. Nós precisamos conectar ela outra vez. Nós precisamos alinhar o nosso coração para que essa luz entre de maneira privilegiada e acesse o nosso coração, para que a gente possa ter fé, para que a gente possa colocar a fé em ação, porque sem a luz, sem a fé, sem os nossos olhos voltados, sem a nossa declaração, nós não veremos o milagre acontecer. Por isso, queridos, eu quero te convidar a realmente conectar a sua fé. O telescópio e a fé fazem com que você contemple aquilo que está longe, como se estivesse perto. Então, quando você puder olhar para o seu cônjuge, você vai olhar com os olhos da fé, vai olhar pelo telescópio da fé e vai olhar aquilo que parece tão distante, essa mudança. Você vai conseguir olhar ela mais de perto. Você vai conseguir ver as pequenas transformações e já vai poder começar a motivar ainda mais o seu coração, a se empenhar ainda mais, a se envolver ainda mais, a declarar ainda mais, para que ele se torne real. O telescópio e a fé nos fazem enxergar aquilo que naturalmente nós não conseguiríamos ver. Por quê? Porque naturalmente eu estou movida pelas minhas emoções, pelas minhas frustrações, pelas minhas tristezas, pelas minhas dores, pelas frustrações. Eu queria que fosse diferente, mas não é. Pela fé, e usando o telescópio, você vai conseguir enxergar aquilo que não é natural, sendo natural. E isso vai mudar a sua atitude frente à situação. Porque se você estiver empenhado a olhar pelo telescópio e fé, você vai conseguir ver aquilo que ainda está por vir, como se já estivesse aqui. Então, é tomar posse, é avançar, é ir mais longe. E para isso, nós precisamos entender que olhar com os meus olhos talvez não me faça enxergar o que eu preciso enxergar. Mas lembram-se que existe um terceiro elemento nessa relação? Quando os meus olhos não estão conseguindo ver, eu preciso tomar os olhos do Senhor para mim. Eu preciso olhar através dos olhos do Senhor, pelo prisma do Senhor, porque é Ele quem pode promover a transformação na minha vida e na vida do meu cônjuge. Eu não posso mudá-lo. Ele não pode mudar-me, mas Cristo pode nos mudar. Então, tome posse dessa palavra, que diz, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos
são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Isaías 55, versículo 8 e 9. Sabe, há momentos onde nós precisamos olhar pelo telescópio de Deus. Porque se nós olharmos pelo nosso próprio, com os nossos próprios olhos, pela nossa própria lente, nós não vamos ver nada de bom. E eu não sei em que momento você está nessa relação, mas eu quero te desafiar neste momento a realmente abrir mão por um instante de olhar pelo seu prisma e se conectar àquilo que Deus vê a seu respeito. Como Deus olha para você. O que Deus pensa sobre você. Então, nós precisamos entender que esse é o nosso desafio como casais. Colocar Cristo no centro desta relação. Manter a visão apesar das circunstâncias. E, acima de tudo, vencer pela fé. Por isso eu quero te convidar agora. Eu não sei aonde você está. O que você estiver fazendo, eu quero que você pare por um instante. E eu quero te convidar a tomar e pegar um papel. Pegue uma folha que tem aí por perto, por favor. Eu vou te dar alguns instantes. Eu quero que você pegue uma folha de papel, uma caneta, um lápis, mas pegue agora por um instante, nós vamos fazer um exercício bastante importante para que nós venhamos alinhar a nossa visão, realmente tomando o telescópio de Deus e ativando a nossa fé. Por isso, pegue uma folha de papel agora, por favor. Eu quero que você dobre ela ao meio. É um exercício importante, por isso, por favor, pegue um papel e dobre ele ao meio, separando em dois, ok? No primeiro momento, eu quero que você agora, eu vou esperar mais um pouquinho, tá todo mundo indo buscar o papel, né, para que nós possamos realmente fazer esse exercício de ativar a nossa visão, alinhar a nossa visão, a visão de Deus a nosso respeito, porque Deus pensa a seu respeito. Você crê que Deus sonha com a sua relação? Deus projetou e planejou o seu casamento? Você crê que Deus tem um plano a seu respeito com relação ao seu cônjuge? Eu creio que o Senhor sonha com cada um de nós. A palavra dele diz que ele já sonhava conosco muito antes, né? No ventre da nossa mãe, ele ali nos preparou. E que todos os nossos dias estão diante dele, já descritos. Então, se ele pensa a nosso respeito, algo melhor do que nós conseguimos contemplar, se ele consegue enxergar, apesar das nossas imperfeições, algo maravilhoso a nosso respeito, eu quero te convidar a ativar isso agora, em nome de Jesus. Por isso, pegue o seu papel. Eu quero que você pegue esse papel por um instante. E eu quero que você tome um lápis ou uma caneta. E nós vamos fazer alguns exercícios. Antes disso, eu quero ensinar também um estímulo que nós vamos fazer. Porque como vocês já ouviram, todos nós aqui, MTristas, nós aprendemos que a estimulação do nosso cérebro faz com que nos dê a capacidade de ativar de uma maneira mais excelente a nossa razão e as nossas emoções, alinhando tudo isso. E nós vamos fazer isso à vontade de Deus. Por isso eu quero te convidar, e enquanto alguns ainda buscam o papel, para que você faça um exercício comigo. Então, eu quero que você coloque as suas mãos assim, libere seu celular, libere o papel. Nós vamos cruzar os dedos, né?
passa uma mão em cima da outra e nós vamos colocar sobre o peito. E nós vamos movimentar de um lado para o outro, como se fosse uma asa, ok? Então, devagarinho, nós vamos intercalando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Esse movimento faz com que o nosso cérebro seja ativado. Por quê? Mas, ao mesmo tempo, seja acalentado com um abraço, né? Então, o nosso corpo, quando tocamos nele, ele também se conecta ao processo. E aqui nós queremos conectar as nossas emoções, as nossas sensações, a nossa razão, a vontade de Deus. E nós estamos dando uma ajudinha para que ele possa fazer isso, para que seja acalentado, para que seja tocado, ok? Então, aprendido aqui, nós vamos fazer agora o exercício. Tome o seu papel e num dos lados eu quero que você desenhe, e aí já vou falando logo de antemão. Todos nós não temos, a maioria de nós não tem uma capacidade excelente para o desenho. Então, não julgue pela qualidade do desenho, mas é pela ilustração, é colocar no papel, que faz com que os nossos olhos vejam aquilo que às vezes a gente não consegue contemplar. Então, essa imagem que vai adentrar nos nossos olhos faz com que nós possamos nos conectar de uma maneira mais intensa, ok? Então, eu quero que você agora, por um instante, feche os seus olhos. E eu quero que você pense em Deus. Por favor, esqueça as coisas que estão ao seu redor. É o seu momento. Eu quero que você pense em Deus. É tempo de alinhar a nossa visão. E pensando em Deus e a seu respeito, como Deus te vê? Quem é você para Deus? Por um instante, apenas pense. Pense o que ele pensa a seu respeito. O que Deus pensa sobre você? O que ele acha sobre você? Agora abra seus olhos. E eu quero que você desenhe a primeira imagem que vier na sua mente. Vou te dar uns minutinhos. Lembre-se que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. E que o amor dele fez com que o seu filho morresse por nós, pelos nossos pecados. Pelo seu amor ele nos envolveu. Vamos lá. Desenhe a primeira imagem que veio na sua mente sobre como Deus te vê e o que ele pensa a seu respeito. Vou te dar alguns minutinhos. Não precisa ser um desenho muito rebuscado, mas apenas algo que você possa se conectar, que você possa visualizar. Porque muitas vezes a gente não tem essa percepção. Deixa Deus te mostrar. Coloca no papel. E assim que você terminar, eu quero que você faça esse abraço. Devagar, movimentando de um lado para o outro, olhando para essa imagem e guardando isso no seu coração. Se por acaso, o Senhor trouxe algum versículo ao seu coração, cite-o neste momento e vá guardando isso dentro de você. Lentamente, faça o movimento até você sentir que isso se conectou ao seu coração, que você realmente guardou isso. Quando sentir que é suficiente, pode parar. Lentamente.
É lindo perceber como Deus pensa a nosso respeito. Como Deus é bom. Pois bem, então agora eu quero que você vire a folha para o outro lado, né? Nós vamos fazer esse mesmo lado aqui que você fez o desenho, agora você vai pegar esse outro lado que você dobrou, ok? E eu quero que você pense sobre essas outras questões. Feche os olhos por um instante e pense. Como Deus vê o seu cônjuge? Quem é o seu cônjuge para Deus? O que Deus pensa a respeito dele? Como Deus olha para ele? Eu quero que você pense por um instante. E a partir daquilo que o Espírito Santo começar a tocar o seu coração, falar com você, forme uma imagem. E novamente, coloque no papel, desenhe o que Deus mostra para você, através do telescópio, a respeito do seu cônjuge. O que Deus pensa a respeito dele? Como ele o vê? Quem ele é para Deus? Desenhe. Vamos lá, todos desenhando. Vou aguardar uns instantes. É importante desenhe. Deixa o Senhor te mostrar. Pelos olhos dele. Pois bem, a partir deste momento que você olha para essa imagem de como Deus o vê, eu quero que você faça o abraço novamente. E se Deus trouxe um versículo a respeito sobre o seu cônjuge, declare isso enquanto você olha para este papel. Declare. Somos chamados por Deus para sermos profeta nessa geração. Profetas nesta nação. Profetas na nossa casa. Comece a declarar. E faça o movimento. Quando sentir que é suficiente, você pode parar. Deixe o Espírito Santo falar com você. Dando uns instantes, aguardando um pouquinho. A partir disso, então, já tendo a visão que Deus tem a seu respeito, a visão que Deus tem a respeito do seu cônjuge, nós vamos abrir a folha e virar do outro lado. Quero que você vire e novamente feche os olhos por um instante. Eu quero que você agora
olhando pelo telescópio de Deus, você visualize como Deus vê o seu casamento. Como Deus vê o seu casamento? O que Ele pensa a respeito do casamento? O que Ele pensa a respeito do seu casamento? O que Deus sonha com relação ao seu casamento? Quais são os seus planos? Assim que Deus te der essa percepção, eu quero que você desenhe. Agora você pode usar a folha inteira. Desenhe a visão que Deus te dá com relação ao que Ele pensa a respeito do seu casamento. Invista uns minutos para desenhar isso, para que se torne visível aos seus olhos. Deixa Deus falar com você nesse tempo. Desenhe. Deixe o Espírito Santo ir ministrando ao seu coração. E assim que você terminar de desenhar, faça o abraço. E enquanto você olha para esse desenho, se o Senhor trouxer um versículo, uma palavra, eu quero que você escreva e você vá guardando isso no seu coração. Vá guardando isso no seu coração. Vá declarando essas palavras, alinhando a sua visão e o propósito de Deus na sua vida. Quando sentir que é suficiente, você pode parar. Tendo em vista todas essas afirmações e agora podendo contemplar pelo telescópio, eu quero que você olhe para tudo isso e perceba aonde você está. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Sabe, queridos, a nossa visão ela é momentânea, mas a visão de Deus é eterna. A nossa visão agora é circunstancial. Nós podemos estar olhando para o momento e dizendo, não tem mais jeito. Mas a visão de Deus, ela é completa. Ele não está enxergando só este momento. Ele está enxergando o complemento de toda essa história. Ele vê tudo, o começo ao fim. Estão diante dele, ele conhece. Eu quero te convidar a decidir, a tomar a decisão de deixar e ser movida pela visão de Deus e não pela nossa própria visão. Eu quero deixar essa pergunta.
Será que você precisa ajustar o seu telescópio? Será que ele está olhando apenas para aquilo que você consegue ver? Será que você realmente está usando ele? Você ajustou ele à vontade de Deus? Você realmente está ativando a sua fé através da palavra, da declaração com relação ao seu casamento? Para que a gente possa pensar e realmente ser desafiados por Deus a olhar mais longe, a olhar para além deste momento, a olhar com os olhos da fé e realmente poder declarar: olhe para aquilo que te dá esperança, olhe para aquilo que está diante do Senhor. Perceba através dos seus olhos qual é o teu destino, o teu fim. Não olhe as circunstâncias. Amém? Pois bem, quero agradecer aqui a oportunidade de compartilhar este tema e eu desejo de coração que a partir de hoje a sua lente, a sua visão tenha sido realmente conectada com a vontade de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Que Deus abençoe a todos. Que bênção, Dimara. Que as nossas lentes, né, possam mudar. Que a gente tenha um telescópio e colocar a visão para o alvo certo. Interessante. A gente erra o caminho, né? Se a gente tiver perdido a visão. Exatamente. E a gente tem que focar, né? Tem que virar e focar nele. Porque tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E se não fosse ele, não nós não estaríamos aqui. E a gente não ia chegar a lugar nenhum. Com certeza. E a minha alegria, Rô, assim, uma das coisas que me deixa assim com o coração extasiado é saber que Deus é bom. Sim. Deus é bom, sabe? E Ele nos ama. Deus é Pai, não é alguém que não quer o nosso mal, Ele quer o nosso bem. Então, se nós realmente começarmos a nos conectar com Ele e deixar que Ele nos conduza com os olhos dele, não os nossos, nós realmente podemos atravessar os vales, né, dos ossos secos, a gente pode atravessar o vale da sombra da morte, a gente pode atravessar o deserto, a gente pode atravessar todas as circunstâncias, porque se ele está conosco, está tudo bem, vai ficar tudo bem. Sim, o amor de Deus é tremendo. Eu lembrei agora da palavra que a doutora Esli deu ontem à noite, sobre, né, o amor dela, que ela fez aquela analogia do amor da tia Lupa, né, do cachorro dela, com ela. O amor que Deus tem por nós é muito grande. E eu creio que esse tempo, a gente está num tempo que Deus está alinhando o nosso coração. Porque eu creio que Deus quer derramar, quer trazer um avivamento nas nossas vidas, e Ele está nos alinhando, Ele está, sabe, querendo curar nossas emoções, curar esses traumas, essas coisas que impedem da gente chegar no alvo, olhar para o alvo que é Ele. Né? E muitas vezes, as crenças negativas que ficam ali, olha, né, na nossa cabeça, você não vai dar conta, você não vai chegar lá. Olha, esse casamento não tem mais solução. Olha, para que você vai investir, para quê? Não presta, não tem mais saída, né? Não tem mais saída. E aí tá um para o lado, outro para o outro. Aquela imagem que você mostrou, né, que tá a primeira, sensacional. Aquele olhar de paixão, aquele olhar, né, o primeiro olhar. Eu quero essa esposa, eu quero essa mulher para mim, eu quero esse marido, esse homem para mim. E de repente, no decorrer, né, da dança relacional, como diz a Silvana, aí viram para um lado, outro para o outro, e aí
a gente precisa alinhar, né, novamente a visão. Exato. Quando os dois estão olhando juntos, as coisas vão bem. Olhando através do telescópio de Deus. Mas quando os dois começam a olhar cada um com o seu olhar, que é, né, dividir a visão, aí um reino dividido não prospera. Não prospera. E eu estava olhando aqui nos comentários, teve uma pessoa que colocou assim, e muitos se tornam inimigos. É incrível como que os dois têm uma intimidade e, de repente, se torna inimigo. Como que é isso? É esse distanciamento que vai acontecendo, né? E muitas vezes é nesse estágio da estabilidade, realmente, onde parece que está tudo muito comum, daqui a pouco cada um começa a seguir caminhos diferentes. E nós temos que estar sempre reconectando. A gente tem que estar sempre investindo para estar olhando para o mesmo, o telescópio. Tem que estar olhando ali, com o olhinho bem posto, alinhado, porque se não estiver bem ajustado com a vontade de Deus, a gente começa a olhar só com os nossos olhos, com a nossa própria vontade, e isso divide qualquer relação. Exato. Olha, muito bom, muito obrigada. Palavra maravilhosa, muito bom ter você aqui com a gente de novo. Primeira vez, né? Mas primeira vez, nossa. Mas terá outras vezes. A gente já está vendo a nova data para o ano que vem, tá? A gente já vai estar divulgando daqui um tempinho. Muito obrigada, Dimara. Obrigada, queridos. Deus abençoe a todos. E, por favor, reconecte, né? Olhe direto pelo telescópio da fé. E que Deus faz abençoe um exercício, né? Faz o exercício, porque eu até sugiro que pegue essa sua folhinha e fique com ela por perto, né? Continue olhando para isso sempre que possível, porque assim a gente vai reconectando e alinhando o nosso coração, a nossa lente ao Senhor. Isso aí. Obrigada, Deus abençoe. Beijo para você.